Começa agora mais uma edição do programa Grandes Julgamentos do STF. Você acompanha no programa de hoje um grande julgamento sobre direito do trabalhador. Ficou decidido que o prazo de prescrição para buscar na Justiça o valor do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não depositado pelo empregador, esse prazo caiu de 30 para 5 anos. Mas a mudança só valerá para aqueles trabalhadores que ingressarem com a ação no Judiciário após a data deste julgamento no Supremo, ou seja, o último dia 13 de novembro. O entendimento altera a jurisprudência do Supremo, assim como uma súmula do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi criado a partir da Lei 5.107, de 1966. Atualmente é a Lei 8.036, de 1990, que regulamenta o direito ao FGTS de todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela CLT, e também de trabalhadores rurais e temporários. A intenção do legislador, ao criar a lei, foi de proteger o empregado demitido sem justa causa. 1966 foi a data em que foi instituído o FGTS. O detalhe é que, nessa data, até a Constituição Federal de 88, o FGTS era facultativo. Como era facultativo, o objetivo dessa facultatividade era: quem escolher FGTS não tem estabilidade no emprego. Quem não quiser FGTS tem estabilidade. Só que a estabilidade no emprego, ela só era adquirida depois de 10 anos de efetiva prestação de serviço. O detalhe é que o trabalhador quase nunca conseguia alcançar essa estabilidade, não pelo tempo, porque quando chegava muito próximo dos 10 anos, o empregador dispensava esse trabalhador. O que aconteceu então com a Constituição Federal de 88? Afastou-se a estabilidade, não existe mais estabilidade no emprego, e o FGTS passou a ser obrigatório. A partir do momento em que a Constituição Federal estabeleceu o FGTS como sendo obrigatório, a gente precisou de uma lei para poder regulamentar como seria o processamento desse recolhimento obrigatório, que foi a lei do FGTS, Lei 8.036 de 1990. O Fundo de Garantia, como o próprio nome diz, é constituído de contas bancárias vinculadas, abertas em nome de cada empregado. Com o FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado em momentos especiais, como da compra da casa própria ou da aposentadoria, e em situações de dificuldades. O objetivo principal é o de proteger a ponta mais fraca da relação de trabalho, que é o empregado. O princípio da proteção é tentar equilibrar a desigualdade de quando você é empregado, onde o seu empregador manda, desmanda e você tem que obedecer por medo, muitas vezes, de perder o emprego. E essa proteção tem esse único objetivo: equilibrar essa relação. Como é que eu equilibro essa relação onde o trabalhador tem o temor do empregador? É conferindo uma proteção legal. Esse foi o objetivo do legislador desde 1943, quando veio a vigência da CLT. Criado na década de 60, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi se aprimorando ao longo dos anos. Em 1990, a Lei 8.036 deu nova redação ao FGTS. No tocante ao prazo prescricional, a lei diz no artigo 23, parágrafo 5º, que é de até 30 anos o prazo para o ingresso de ações na Justiça. A Constituição Federal de 1988 também tratou do tema, no artigo 7º, inciso 29. O artigo 7º da Constituição Federal, lá na parte dos direitos do trabalhador urbano e rural, estabelece que o trabalhador tem direito de cobrar as verbas trabalhistas dos últimos 5 anos. Existia uma excepcionalidade, que era a lei do FGTS, que cumpria esse prazo dos 30. Então começou a ter uma divergência. Eu aplico a lei do FGTS com prazo de 30 anos, que o FGTS também é um direito do trabalhador, ou aplico o prazo dos últimos 5 anos, conforme a própria Constituição Federal. Ao longo de 20 e poucos anos,
o Supremo agora, então, resolveu aplicar o prazo que está previsto na Constituição Federal, aplicando, em primeiro lugar, a norma constitucional e deixando as outras normas inferiores de lado. Agora é preciso lembrar que, após o término do contrato de trabalho, o trabalhador tem um prazo de 2 anos para entrar com ação na Justiça. A partir da data em que ele ajuizar a ação, poderá cobrar os últimos 5 anos de depósitos não efetuados. Sendo assim, o tempo que demorar para ajuizar a ação será descontado do tempo de benefício que busca receber na Justiça. Vamos supor que um trabalhador prestou serviço durante 10 anos numa empresa. E durante esses 10 anos ele nunca recebeu férias, nem 13º e nem FGTS. Vamos colocar essas 3 verbas que são as verbas de estilo. O contrato dele acabou 10 anos depois. Então, 10 anos trabalhando, encerrou o vínculo de emprego. Esse trabalhador tem um prazo para agir. Se ele não mover a reclamação trabalhista dentro dos 2 anos seguintes, no máximo dentro desses 2 anos, aqueles direitos que foram violados vão continuar violados, porém ele não tem o direito de cobrar na Justiça, porque ocorreu a prescrição. Então, cada dia que o trabalhador deixar passar depois dos 10 anos, é um dia que ele perde lá atrás das verbas. Por quê? Da data em que o contrato é extinto, ele tem esses 2 anos para agir. Só que ele vai poder cobrar os últimos 5 anos, não da data em que o contrato dele acabou, e sim da data em que ele resolveu tomar a providência de mover a ação na Justiça. Para as ações que já estão no Judiciário, a regra não muda. Até a data do julgamento, quem tinha movido a ação cobrando os últimos 30 anos, continua tendo esse direito de cobrar os últimos 30 anos. A partir do dia do julgamento, que foi dia 14 de novembro, nós só podemos cobrar os últimos 5 anos a contar da propositura da ação. O novo prazo de 5 anos para que o trabalhador busque o valor não depositado pelo empregado na Justiça chama atenção, segundo especialistas, para a fiscalização que todos os trabalhadores devem ter em relação às obrigações da empresa. Nossa equipe foi às ruas conferir se os trabalhadores estão realmente atentos a essas responsabilidades em relação, por exemplo, ao depósito mensal no Fundo de Garantia. Confira. O senhor acompanha o depósito do Fundo de Garantia na conta do senhor, recebe cartinha, como é que o senhor faz? Eu tenho de 3 em 3 meses, vem a correspondência na minha casa. Isso aí foi uma boa pergunta que você fez. Não sei, eu realmente agora daqui para frente eu vou começar a pensar nisso aí. Eu acompanho pela internet, tenho a senha, aí vou lá, acesso, rápido e fácil. Faço acompanhamento sim, tá tudo certinho. Não, quanto a FGTS eu não estou acompanhando realmente não. A cada 6 meses eu vou na Caixa saber se realmente estão depositando. O trabalhador ele tem por obrigação verificar se os direitos dele estão sendo respeitados. Então, não é que de repente eu deixei de receber a cada 2 meses, a cada mês, o extrato do FGTS em casa, que eu vou simplesmente deixar ao bel prazer do empregador esse recolhimento e não vou fiscalizar. Nos termos do artigo 17 da Lei 8.036, os empregadores são obrigados a comunicar aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS. Ficou decidido pelo plenário do Supremo que o FGTS é um crédito resultante da relação de trabalho e está previsto na Constituição de 88 como um direito trabalhista, que, assim como os demais, tem o prazo de reivindicação de 5 anos. O prazo de 30 anos parece excessivo e desarrazoado. A lei, ela compensa a inferioridade econômica do trabalhador com uma superioridade jurídica. Continuo acreditando, presidente, que a norma das normas é a Constituição Federal. Os debates jurídicos sobre esse tema você acompanha daqui a pouco, logo depois dos comerciais. Até já! A redução do prazo prescricional de 30 para 5 anos para o trabalhador ingressar com ação na Justiça contra a empresa que não fez o depósito do FGTS. A decisão da mais alta corte do país altera a jurisprudência antiga da corte e firma um novo entendimento sobre a matéria. A decisão foi tomada a partir da análise de um recurso do Banco do Brasil
contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST reconheceu ser de 30 anos o prazo prescricional relativo à cobrança de valores não depositados do FGTS na conta de uma funcionária do Banco do Brasil. Por ter a repercussão geral reconhecida, a decisão no caso concreto deverá ser seguida pelos demais tribunais onde tramitam ações semelhantes. O relator ministro Gilmar Mendes foi seguido pela maioria. 7 ministros da Corte o acompanharam. Discordaram apenas os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que votaram pela manutenção de 30 anos como prazo prescricional. Os demais ministros do Supremo consideraram que esse prazo, excessivo segundo eles, pode atrapalhar a segurança jurídica. Na verdade, ele vai tentar estabelecer uma segurança jurídica por meio de um instituto que a gente denomina de prescrição. Prescrição nada mais vai ser de um tempo estabelecido pela lei, em que o trabalhador vai poder exigir na Justiça do Trabalho os seus direitos que foram violados. Durante o julgamento, os ministros apontaram a jurisprudência do Supremo em relação ao prazo maior, assim como a súmula 362 do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O verbete, que teve uma nova redação em 2003, diz: é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Na espécie, o TST confirmou o acórdão do Tribunal Regional para afirmar que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições devidas ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é trintenário, aplicando assim o enunciado 362 de sua súmula. O ministro ressaltou que mesmo com a súmula do TST e a jurisprudência firmada no Supremo a respeito do prazo de 30 anos, depois da Constituição de 88, foi promulgada a Lei 8.036, de 1990, que deu nova disciplina ao FGTS no tocante ao prazo prescricional. Essa foi, portanto, a gênese da tese de que o prazo para a cobrança pelo empregado ou pelos órgãos públicos das contribuições devidas ao FGTS seria anteriormente e mesmo após a Constituição de 88, de 30 anos. Ocorre que o artigo 7º, 3 da nova Carta expressamente arrolou o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, colocando o termo, no meu entender, a celeuma doutrinária acerca de sua natureza jurídica. Desde então, tornaram-se desarrazoadas as teses anteriormente sustentadas, segundo as quais o FGTS teria natureza híbrida, tributária, previdenciária, de salário diferido, de indenização, etc. Um direito importante de proteção ao trabalhador, o FGTS. O relator do processo que discutiu o tema ponderou durante o julgamento que mesmo com essa responsabilidade protetiva, o prazo prescricional não pode ultrapassar os 5 anos. O princípio da proteção do trabalhador, não obstante a posição central que ocupa no direito de trabalho, não é apto a autorizar por si só a interpretação defendida por alguns doutrinadores de tribunais, inclusive pelo TST, segundo o qual o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, estabeleceria apenas o prazo prescricional mínimo a ser observado pela legislação ordinária, inexistindo óbice a sua ampliação com vistas à proteção do trabalhador. O ministro Gilmar Mendes, ele propõe uma evolução da jurisprudência da Casa que estabelecia o prazo prescricional de 30 anos para a recuperação de valores não recolhidos ao FGTS. A tese que o ministro relator propõe, então, é que haja uma alteração no entendimento da Casa para que o prazo prescricional seja agora quinquenal. Os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber discordaram e votaram pela permanência da jurisprudência consolidada no Supremo do prazo prescricional de 30 anos. No caso de fundo de garantia, há uma relação intermediária. Aliás, há duas relações jurídicas completamente distintas, do meu entender. A relação que se estabelece entre o fundo e o empregador, cuja natureza não é de salário, nem é de verba trabalhista diretamente, porque o fundo de garantia não pode ser credor trabalhista, ele não é empregado. E há a relação
entre o empregado e o fundo. Nessa relação, nessa ação entre o empregado e o fundo, se poderia até cogitar do artigo do inciso 29, mas não na relação jurídica que se põe quanto à execução de uma contribuição ao fundo que não foi feita oportunamente. Senão nós vamos ter prazos prescricionais diferentes para a mesma pretensão. Com a trajetória no direito marcada pela atuação na Justiça do Trabalho, a ministra Rosa Weber defendeu o prazo prescricional de 30 anos para as ações que questionam o depósito do FGTS. Nós temos uma Constituição Federal que, no seu artigo 7º, diz com todas as letras o quê? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, não é um rol taxativo, de forma alguma, além de outros. E o princípio do trabalho, todos nós sabemos, o direito do trabalho, ele é informado por um princípio básico, que é o princípio da proteção do trabalhador, que objetiva pura e simplesmente restabelecer os pratos da balança, numa imagem que costumamos usar muito na Justiça do Trabalho, tamanha disparidade que existe entre os sujeitos da relação de emprego. Então, se diz, a lei, ela compensa a inferioridade econômica do trabalhador com uma superioridade jurídica, reequilibrando os pratos da balança. Então, nada impede que a Constituição tenha fixado um prazo prescricional determinado, e o fez no artigo 7º, inciso 29, então nada impede que, contratualmente, ou na negociação coletiva, ou por legislação infraconstitucional, outros direitos sejam acrescidos. É uma situação bem peculiar. Dizer que o trabalhador não perdeu, eu não posso dizer. Na verdade, ele perdeu. Mas a Justiça continua com a mesma proteção. Existem normas, artigos da CLT, normas esparsas que protegem o trabalhador de uma forma ou de outra. É justamente para equilibrar o princípio da proteção. Todos os processos que já estavam em andamento no Poder Judiciário terão prazo prescricional de 30 anos. Já aquelas ações novas na Justiça teriam validade de 5 anos como prazo prescricional, somente a partir da data do julgamento, que ocorreu no último dia 13 de novembro. 5 anos não é para eu mover a ação na Justiça a contar da extinção do contrato. A partir da extinção do contrato, eu tenho um prazo de 2 anos. Da data em que a ação foi proposta na Justiça, é que eu cobro os últimos 5. O prazo de 30 anos parece excessivo e desarrazoado, o que compromete, a meu ver, o princípio da segurança jurídica. Para demonstrá-lo, basta constatar que tal lapso corresponde ao dobro do maior prazo de uso capião, que está previsto no artigo 1238 do Código Civil, e ao triplo do maior prazo prescricional hoje previsto na Lei Civil, no Código Civil, que é um prazo de 10 anos, consoante o artigo 205. E, por fim, 30 anos é o prazo máximo para a privação de liberdade no direito brasileiro, Código Penal, artigo 75, em razão da vedação das sanções de caráter perpétuo prevista na Constituição. Nós estamos num novo tempo, tem que haver um novo direito. Eu considero que, efetivamente, é insustentável hoje se afirmar que possa haver um prazo, quer em favor do poder público, quer em favor do órgão gestor, quer em favor do empregado, de 30 anos para cobrar uma importância que não foi paga a ele no tempo devido. A semelhança do que ontem nós estabelecemos, aqui a repercussão geral é saber se prevalece o prazo trintenário de prescrição para cobrança de valores não recolhidos em reclamação trabalhista. Essa reclamação trabalhista, a petição inicial da reclamação trabalhista, traz como verba acessória. Então, veja logo a contradição que encerraria isso. Os salários prescrevem em 5 anos. Agora, aqui a verba acessória de fundo de garantia vai prescrever em 30. Então, só isso já não
se torna harmônico com a lógica jurídica. Esse prazo de 5 anos se refere ao tempo que o trabalhador tem para recorrer à justiça contra a empresa, com questionamentos relacionados a direitos trabalhistas que foram descumpridos. O que vai acontecer vai ser o seguinte: o trabalhador movendo uma ação, de preferência no dia seguinte ou na semana em que ele foi dispensado, sem justa causa ou com justa causa, independe da modalidade de extinção, ele pode cobrar, por exemplo, férias, 13º, FGTS, vale transporte, vale alimentação, ele pode cobrar as horas extras, os reflexos dessas horas extras. E agora, o FGTS, que fica vinculado ao mesmo prazo das demais verbas. Sendo de natureza trabalhista e sendo norma que na interpretação, digamos, atualizada na dinâmica do direito, com a atual interpretação dada até mesmo por este Supremo Tribunal Federal à matéria, mas se coaduna com as regras que estão a prevalecer como sistema. Continuo acreditando, presidente, que a norma das normas é a Constituição Federal. É a lei das leis, é o documento que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas e a todos, indistintamente, submete. O reconhecimento da inconstitucionalidade da norma legal que representa a base normativa da prescrição trintenária não atinge, não afeta o postulado que veda o retrocesso social. Na verdade, inexiste qualquer supressão desse direito autônomo do trabalhador ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nem essa interpretação implica eliminação, quer total, quer parcial, de uma situação jurídico-social positiva já alcançada pela classe trabalhadora. Acompanho o ministro Gilmar Mendes, relator, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 23, parágrafo 5º da Lei 8.036, de 90 e 55 do Decreto 99.684, com efeitos ex-nunc na forma então preconizada pelo relator. Daqui a pouco, depois do intervalo, saiba em quais situações o trabalhador pode sacar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Até já! O prazo para que o trabalhador busque na Justiça o valor não depositado pela empresa no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, esse prazo caiu de 30 para 5 anos. O valor depositado mensalmente pela empresa na conta do trabalhador é de 8%. A decisão da mais alta corte do país é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF. O FGTS pode ser sacado em casos de doenças graves, para o financiamento da casa própria e em várias outras situações. Anote aí. O trabalhador tem direito ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na demissão sem justa causa, no fim do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato por extinção total da empresa, no caso de falência, por exemplo, na aposentadoria, em caso de necessidade pessoal urgente e grave, como, por exemplo, em desastre natural causado por chuvas ou enchentes que tenham atingido a área da residência do trabalhador. Quando o trabalhador morrer, a família também tem direito ao saque. Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV, de câncer ou em estágio terminal motivado por uma doença grave, para aquisição da casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional. Então o FGTS, quando ele foi instituído, foi muito bem visto pela sociedade, principalmente pelos trabalhadores, como uma forma de garantir uma poupança forçada para esse trabalhador
e não deixá-lo tão desamparado como antigamente ocorria. Outras informações sobre o FGTS e a lista completa com as situações em que o trabalhador pode sacar o benefício estão no site do governo www.fgts.gov.br. E assim nós terminamos mais esta edição do programa Grandes Julgamentos do STF. Se você quer entrar em contato com a produção ou sugerir um tema, mande um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. No próximo programa, você acompanha uma edição especial com as principais decisões do plenário relativas à demarcação de terra indígena. Até lá!